Aí, gente, vamos encerrar. Esse é nosso quarto vídeo. Acho que já deu por hoje. Vocês já enjoaram de mim, eu acho que eu também já enjoei de vocês. Então, para quem reclamava que eu falava muito rápido na sala de aula, eu acho que esse esquema de vídeo fica melhor, que você pode pausar o vídeo, botar em slow motion, voltar o vídeo, ver várias vezes. Eu acho que é legal esse esquema por isso. Melhor do que em sala de aula que a gente falou, vocês ficam com vergonha de perguntar, estão com vergonha de perguntar no privado também. Pouca gente fazendo perguntas. Espero que vocês estejam entendendo bastante o assunto que a gente focou aqui. Espero que é uma coisa nova, então foi meio até complicado para eu fazer também. Nunca tinha feito lives assim, mas lives não, nunca tinha feito gravações pelo YouTube, mas vou fazer algumas outras vezes, não só para vocês, mas para movimentar também o meu negócio no Instagram. E quem quiser dar uma curtida lá, se inscreve no canal, que eu vou botar um bocado de vídeo, um bocado de aula, não só dessas aulas sobre saúde mental, mas vou botar muita coisa lá que eu achei legal. Vou preparar minha casa aqui para poder fazer essas lives, para poder fazer lives sobre excesso venoso, sobre vários assuntos dentro da enfermagem, sobre código de ética, que eu acho legal também, que é interessante que a gente saiba, sobre as leis da enfermagem. Então eu vou montar várias aulas porque eu gosto, e quem se inscrever no canal já se liga que eu vou mandar muita coisa por lá e vocês já ficam ligados. Que eu pensei em fazer isso pelo Instagram, mas acaba que o Instagram é muito pessoal, tem muita gente, não grava, e acaba tendo gente também que não é da enfermagem, tendo pessoas que não agregam valores. Então eu achei melhor fazer por aqui. Por aqui eu acredito que ficou legal. Acredito que eu tenha conseguido o resultado que eu achei benéfico. Então vejam as aulas várias vezes, anotem, botem conceito na folhinha de papel, porque é legal saber disso antes de falar de Alzheimer, esquizofrenia e Parkinson, beleza? Então vamos lá dar continuidade. Então eu falei de 5 tipos de neurotransmissores para vocês, que foi dopamina, serotonina, glutamato, deixa eu voltar aqui que eu esqueci, glutamato, noradrenalina e acetilcolina, né? Dando mais ou menos a função de cada um para que vocês entendam, para que facilite o entendimento ou uma posterior conversa sobre esse assunto. Então nós falamos sobre esses 4 e agora a gente vai dar ênfase, porque para nossas patologias posteriores, a ênfase em dopamina é muito importante, e é importante que a gente entenda. Então eu vou mandar a imagem, é tido como a imagem 4, que eu esqueci até de focar isso nos outros vídeos, mas para a próxima eu vou estar mais esperto, vou ver como é que utiliza mais e vai facilitar para a gente utilizar a imagem também. Então, a nossa imagem 4, que eu vou enviar para o grupo de WhatsApp para vocês, entenda o seguinte: dopamina, neurotransmissor mais famoso do sistema nervoso, é o famosão, é o bambambam, certo? Primeiro, ativar o circuito de recompensa do cérebro, pelaquela coisa que eu falei, a coisa boa, que é a recompensa de você ter feito uma coisa boa e ter, liberou dopamina, e o cérebro entende que toda vez que você fizer aquela coisa boa vai ser liberado dopamina novamente, então ele vai estar sempre tentando fazer aquilo. A utilização de droga, ele aumenta os níveis de dopamina, que eu já falei isso para vocês, então isso é que causa o vício. Por isso que a pessoa vicia-se na droga, por conta dessa liberação de dopamina, e do cérebro entender, toda vez que ele fizer a utilização daquela droga, vai ser liberado dopamina novamente. Então ele vicia nisso. Então o paciente vicia em dopamina, vicia na droga por conta da liberação constante de dopamina, beleza? Por essa questão de liberar o circuito de recompensa do cérebro. Essa dopamina, ela é liberada em 5 vias. 5 vias são divididas, que é isso que a gente vai estudar agora. Via dopaminérgica mesolímbica, via dopaminérgica mesocortical, via estriada, via dopaminérgica tuberoinfundibular e via dopaminérgica talâmica. São cinco tipos, e eu vou citar e falar de cada um para vocês, para que vocês entendam e fique massa aí, para que vocês entendam a falta da dopamina em determinada região dessa, determinada via dessa, e o aumento dessa dopamina em determinada via dessa, o que pode vir a acontecer com o paciente também. Então a gente tem que estar sempre no normal, nem acima nem abaixo, porque a falta da dopamina, quanto à quantidade exacerbada de dopamina, pode causar algum tipo de problema, algum tipo de patologia no nosso paciente. Então vamos lá. A primeira via, quando forem estudar isso aí, anote no caderno, gente. Via dopaminérgica mesolímbica. Vai facilitar para vocês gravarem. Ela é responsável nessa via por processos emocionais, certo? A liberação da dopamina
na via mesolímbica, dopaminérgica mesolímbica, é responsável pelos processos emocionais, certo? A administração do sistema de recompensa, aquele exemplo que eu dei falando da droga, aquele exemplo que eu dei falando de quando você faz uma coisa boa que libera dopamina e o cérebro fica bitolado toda vez que você fizer aquilo, liberar dopamina, beleza? Aí tem um exemplo que serve tanto para serotonina quanto para dopamina. Um exemplo que é quando você come um chocolate. Então você tem uma sensação de prazer em comer aquele chocolate. Dani, por exemplo, gosta de chocolate meio amargo, que ela falou na sala de aula. Dani e Jamile, mas eu gosto de chocolate com açúcar. Certo? Então, se eu comer um chocolate meio amargo, não vai ser liberado dopamina para mim de forma nenhuma. Como que para ela comer um chocolate com açúcar não vai ser liberado dopamina. Então, cada um tem um sentido, uma função diferente no cérebro, cada pessoa é diferente. Então, vocês entendem que esse circuito de recompensa é liberado dessa forma, certo? Então, fez alguma coisa que lhe causa prazer, é liberado dopamina, o cérebro fica viciado toda vez que você fizer aquilo, tem essa sensação de prazer, tem a liberação de dopamina, certo? Então, esse circuito de recompensa pode ser biologicamente programados, certo? Algumas coisas são programadas, tipo a liberação de dopamina programou-se pelo uso da droga, por exemplo. Ficou programado, ficou bitolado o seu cérebro. Então, para você parar de utilizar a droga, você vai ter que colocar outra droga no lugar, que normalmente a gente utiliza drogas... medicamentos orais, por exemplo, para fazer o mesmo, mais ou menos o que a outra droga fazia, porque senão você não consegue que o paciente pare de utilizar a droga, certo? Então a gente tem os biologicamente programados, que a cabeça está programada para toda vez que você fizer aquilo, ter a liberação da dopamina e a liberação do prazer, certo? Então, não esqueçam dessa via dopaminérgica mesolímbica. Toda vez que ele estimula o circuito de recompensa, o cérebro bitola a entender que toda vez que você fizer aquilo vai ser liberado dopamina, então ele vai ficar viciado em fazer aquela mesma coisa, certo? Então a primeira via para que a gente entenda aí é a via dopaminérgica mesolímbica. Aí a gente vai para a segunda via, que é a via dopaminérgica mesocortical. Essa via que é responsável pela questão da habilidade de execução, planejamento e tomada de decisões. É por isso que meu paciente, por exemplo, com esquizofrenia, ele não sai, não vai para lugar nenhum, porque essa via dopaminérgica mesocortical não está sendo irrigada com dopamina. Então, meu paciente não tem habilidade de execução nenhuma, não faz mais nada, não sai do lugar, fica catatônico, certo? Ele não planeja e nem toma nenhuma decisão. Então, ele deixa de gerar alternativas, escolher a alternativa mais adequada e se orientar em direção a coisa que seria melhor. Então, normalmente ele só faz ou não faz nada, ou normalmente utiliza a opção errada para se fazer isso aí. Então, se você tem um déficit de dopamina nessa região, nessa via dopaminérgica mesocortical, você tendo déficit de dopamina, você vai ter uma menor diminuição na resposta cognitiva. Então, diminuição na memória, diminuição na habilidade de execução, de executar alguma coisa, de achar o caminho mais correto ou até o mais fácil para se fazer, certo? Na verdade, o que acontece com o paciente com esquizofrenia é que o indivíduo deixa de reagir a estímulos externos. Ele não se identifica com mais nada. Então, tipo assim, o ambiente não influencia na sua vida, por exemplo. Então, por conta do déficit de dopamina em determinada região, que é dessa via dopaminérgica mesocortical, certo? Que é a segunda que a gente fala aí. Nós vamos para a terceira via, que é via dopaminérgica nitroestriada, que é a terceira via que a gente vai falar dela aí. Se vocês quiserem também, depois vocês dão uma olhadinha no e-book. No e-book vocês vão ver tudo que eu tirei daqui para dar as aulas de vocês. Eu tirei do e-book, então vai facilitar. Olha o vídeo, dá uma assistida no vídeo, dá uma lida no material. Fica fácil para aprender tudinho aí, certo? Então, essa via dopaminérgica nitroestriada, que é responsável pelo controle de movimentos motores do corpo. Então, meu paciente que tem tique nervoso, por exemplo, ou lentidão. Então, vocês vão ver o paciente com esquizofrenia que ele fala bem lentamente, assim, demora horas para falar, para pronunciar palavras, por conta desse controle dos motores do corpo, que é a deficiência de dopamina nessa via, ou senão ele não para, ele é elétrico, ele tem tiques nervoso, que é o excesso de dopamina nessa região. Então,
Para vocês terem um exemplo, para esquizofrenia, o excesso de dopamina na via dopaminérgica nitroestriada pode causar algum tipo de tique, algum tipo de agonia, algum tipo de nervosismo no meu paciente, que ele não para o tempo todo, fala. Essa é a quantidade exacerbada. A quantidade diminuída de dopamina nessa região faz com que o meu paciente tenha essa aquietação, fale muito lento, ande muito lento, certo? Então tudo isso pode acontecer. Pra vocês terem um exemplo, outra doença, o paciente com Parkinson, que tem problemas de movimento ou rigidez, meu paciente com Parkinson pode vir a ter rigidez, ou ele pode ter os tremores, né, que acontecem na mão ou no corpo, ou também a lentidão dos movimentos, que é por conta da falta da dopamina nessa via dopaminérgica nitroestriadas, certo? Então, vocês entendem que a gente já citou duas patologias só para falar de uma via. Então a gente falou de esquizofrenia, o paciente que tem tiques, que não para. A gente falou do paciente que tem Parkinson, essa tremedeira, essa rigidez do corpo, essa lentidão dos movimentos é causada por falta de dopamina nessa via dopaminérgica nitroestriada, que é uma das regiões do cérebro também, certo? Então a gente vai partir para a quarta via, que é conhecido como via dopaminérgica tuberoinfundibular, certo? Essa é interessante a ligação dela com o corpo, porque ela é responsável pela liberação, ela regula, na verdade, a liberação de prolactina. Prolactina é um hormônio, quando as mulheres estão grávidas, esse hormônio é liberado para fazer a liberação ou a liberação do leite materno, por exemplo, do leite das mamas. Então, quando a mulher está grávida, há um crescimento, já começa a ver o crescimento dessas glândulas mamárias dos seios, e quando a mulher tem a criança, é liberado dopamina nessa via dopaminérgica tuberoinfundibular, por conta da liberação de prolactina e é feita a produção do leite materno. Então aí está a dificuldade. Quando o paciente, independente de qual seja, ele tem esquizofrenia, por exemplo, e ele tem um problema da liberação, a falta de liberação de dopamina nessa via dopaminérgica tuberoinfundibular, mas de qualquer jeito ela engravidou, então ela não vai ter produção de leite materno, por exemplo. É uma das preocupações quando a gente tem um paciente com esquizofrenia, que ela pode vir a engravidar e não ter a liberação da prolactina, a regulação da prolactina que libera o leite materno. Outra coisa que pode acontecer também com o nosso paciente é ela ter galactorreia. Então, pode ser uma paciente feminina que não está grávida, mas ela tem crescimento da mama e liberação também do leite materno sem estar grávida, certo? Por aumento da dopamina na via dopaminérgica tuberoinfundibular. Mas isso pode acontecer em mulher? Pode. Acontece, mas acontece em homem também. Então o cara tem liberação constante de dopamina nessa via dopaminérgica tuberoinfundibular fora do momento e ele tem aumento da mama, não é tão gradativo como na mulher, mas tem um aumento acentuadozinho da mama e tem a liberação do leite materno também, certo? Então é uma preocupação também pra gente, é um sinal e sintoma aí da patologia. O paciente pode vir a ter, por conta dessa via dopaminérgica tuberoinfundibular, amenorreia, ausência de menstruação. Sabe-se que o normal, quando a mulher engravida, ela tem ausência da menstruação, claro, né? Senão vai haver um aborto espontâneo. Então o que pode acontecer? A diminuição da dopamina nessa via pode acontecer a amenorreia, que é a ausência da menstruação, mesmo a mulher não estando grávida, certo? E o aumento da dopamina acima dos níveis aceitáveis nessa região também pode fazer com que a mulher tenha menstruações constantes também, o que é uma preocupação por conta da anemia que pode vir causar. Com isso tudo, com toda essa liberação ou não dessa quantidade exacerbada de hormônios, a pessoa pode vir a ter disfunção sexual também, que é o que acontece com o paciente com esquizofrenia algumas vezes. Quando a gente for falar de esquizofrenia, por exemplo, vocês vão ver que o paciente esquizofrênico, o normal é que ele tenha o libido exacerbado. É o contrário da depressão, por exemplo. Ele tem o libido exacerbado e é uma confusão, certo? Então a quarta via que a gente citou para vocês, espero que vocês tenham entendido, é a via dopaminérgica tuberoinfundibular. E a quinta e última via, para a gente fechar nosso vídeo de hoje, é a via dopaminérgica talâmica, que ela faz a regulação do sono, ela trabalha em conjunto também com a melatonina, certo? Ela que é responsável pela manutenção da vigília. O que é mais interessante nessa via, porque ainda está se estudando ela, então não sabe-se direito, não sabe-se exatamente qual é a função dela, então está se estudando, sabe que é para manutenção da vigília, que é para manutenção de alguma coisa, para regulação do sono, de uma certa forma também nessa via, mas não se tem um estudo concreto para se falar da quinta e última via, que é a via dopaminérgica talâmica.
Certo, galera? Então hoje a gente encerra a nossa aula com esses 4 vídeos de 15 minutos, mais ou menos cada um. Então a gente passamos aí por sistema nervoso, depois falamos de sistema nervoso central para vocês entenderem, falamos de neurotransmissores, depois eu falei bem de dopamina para a gente entender. Próxima aula, que é na terça-feira, nós vamos entrar em... Espero ter melhorado também a qualidade dos vídeos aí. Espero que a gente entre... Espero não, nós vamos entrar, se Deus quiser, para falar de esquizofrenia, para vocês entenderem, é um assunto show. Vai ser bem pausadozinho também, vai ser bem assim legal, vai ser vídeos de 15 minutos como eu fiz esse, para que vocês entendam a coisa da forma correta, beleza? Então eu vou postar o terceiro vídeo que eu não postei e vou postar esse 4º vídeo mais tarde. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Boa noite, até a próxima.